Uma boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês, né? A nossa primeira conferência, nós convidamos, né, a professora doutora Niliane Aguiar, que é a nossa nova acadêmica, ocupante da cadeira 21, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre Niliane, né? Niliane, ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, e é bacharelada Pernambuco. em biblioteca. Hã? Pernambuco. Paraíba. Pernambuco, lógico. Bacharelada em biblioteconomia pela UFMG, também em Minas Gerais. Professora adjunta da Universidade Federal de Sergipe, ministra da disciplina Sistemática da Literatura Infantil, na qual a ementa inclui a teoria e a prática de contação de histórias desde 2015. Então, assim, quando a gente fala em teoria, Liliane tem bastante para nos passar, para agregar. A gente estava conversando logo aqui no início, né, que nós temos um pouco mais de prática, mas ela tem bastante teoria, né? Então, para a gente vai ser muito bom ouvir essa palestra de hoje, né, com essa temática tão especial, que é a contação de histórias e os efeitos terapêuticos, né? Então, agradeço a todos e vamos beber dessa fonte hoje muito rica, né? Passo a palavra, então, para a Liliane, e quando terminar, alguém tem algum questionamento, coloca ali no chat, que aí ela vai responder, tá bom? Pode ir aí. Então, boa tarde a todos. Eu quero agradecer, né, o convite, me sinto honrada, né, por fazer essa primeira conferência, estando recém-chegada, né, num ambiente de, como você disse, de pessoas tão experientes. Então, fiquei assim, um pouco apreensiva, porque realmente sinto que tem muito mais a aprender. E essa área que eu vou refletir com vocês um pouco é também algo que eu estou começando, que abrange não só a questão da leitura infantil, mas uma outra área, né, que também é trabalhada na biblioteconomia, e que eu vou partilhar um pouquinho com vocês. Então, assim, não é um momento assim de muitos conceitos teóricos. Eu penso que é mais um momento de reflexão a partir daquela carta, né, do senhor Tenor, que me fez refletir tanto, do papel do acadêmico da Academia de Sergipana, né, de Contadores de História, como que esses participantes, esses acadêmicos devem enxergar o seu papel, né, na sociedade, na própria academia. Então, eu gostaria de trazer algumas reflexões, né, que depois, ao final, todos, né, que tiverem alguma dúvida, podem colocar e a gente vai tentando esclarecer, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de propor a todos nós, né, tanto as pessoas que fazem parte da academia ou que porventura entraram para poder assistir porque se interessam pelo tema, falar da contação de história, a proposta de hoje é tentar sair um pouco da visão que nós temos da função educativa da contação de história e também da função de entretenimento cultural, né? Então, essas duas funções, elas são bem trabalhadas, elas são discutidas, né? Assim, cada vez mais tem se observado que a contação de história ela auxilia os processos, né, de alfabetização, então, assim, no processo educativo como um todo, e também na questão do entretenimento cultural, né, da transmissão de conhecimentos de uma cultura, de uma identidade. Então, isso a gente já é meio que notório para quem está nesse ambiente da contação de história, é claro, né? Nem todo mundo sabe de todos esses benefícios.
Mas para quem já faz parte, né, desse movimento de contação de história, essas duas funções, elas eu acho que já ficam muito claras, né? Que a literatura, a leitura, a ficção, ela promove diversos benefícios no desenvolvimento cognitivo, intelectual, né? Então, ela favorece o processo educacional, cultural e social. Então, o que eu venho trazer para reflexão hoje essa percepção, né, da contação de história, da história como um recurso terapêutico, né? Então a gente vai refletir um pouco sobre isso, que nem sempre o contador de história se percebe nesse lugar, né? Então, contar história, sim, é uma arte, né? Então, é indiscutível isso, que é uma arte. E a potencialidade da arte, ela já está sendo atestada pela área da psicanálise há um bom tempo, né? Principalmente desde a introdução do conceito de inconsciente por Freud. Então, a arte ela foi vista, tem sido estudada há muito tempo como um recurso, né, terapêutico, porque possui a capacidade de atingir, vamos dizer assim, esse inconsciente que até então, né, não se sabia que existia, né? Então, a partir do momento que a ciência na área da psicanálise fez essa divisão de consciente e inconsciente, foi possível analisar recursos que atingem esse inconsciente, né? Então, a gente percebe que a arte tem esse potencial e aí percebemos que a contação de história é uma arte. Então, a gente já começa a relacionar a possibilidade da contação de história também ser um recurso terapêutico, né? Eu peguei aqui uma frase aqui do médico e escritor também, Moacir Skrier, né? Que ele diz assim, que a literatura ela serve para muitas coisas, divertir, informar, curar e minorar os sentimentos das pessoas. Então, os seres humanos, eles possuem dores existenciais, né? Então, quando a gente está aqui falando de recursos terapêuticos, nós não estamos falando de problemas físicos, né? De que a leitura vai, ou a contação de história vai curar somente um problema físico, né? Uma dor de cabeça, enfim. Mas a gente trata realmente das questões da mente, das áreas ligadas à psique humana, aos sentimentos, às emoções. Então, como os seres humanos possuem, né, diversas dores existenciais, eu até falava na live que fiz com Cláudia um pouco, né, que os animais irracionais, né, eles não têm esses medos, essas angústias em relação ao amanhã. Eles possuem o seu instinto, eles não ficam planejando, né? E com medo se algo vai acontecer ou não. Eles vivem um dia de cada vez, né? E os seres humanos não, né? Então, essa capacidade de planejar, de pensar o amanhã, ao mesmo tempo, é um instrumento de angústia para algumas pessoas que não conseguem lidar muito bem com as incertezas da vida, né? E aí existem algumas necessidades universais e nem todo mundo tem consciência muito bem daquilo que necessita, né? Então, alguns estudos mostram 3 necessidades básicas e dentro delas existem várias necessidades, né? Então, eu fiz um curso de uma área também que eu gosto muito, né? Que é de comunicação não violenta. E dentro desse curso, eu aprendi essas 3 necessidades básicas, né? Que a primeira seria do bem-estar, tá ligada à paz. A segunda é a necessidade de conexão, que está ligada ao amor, né? Aos relacionamentos. E a necessidade de autoexpressão, que está ligada à alegria, à satisfação, à realização. Então, assim, eu tenho uma lista aqui, depois até se alguém quiser, para vocês verem, assim, né, uma lista de necessidades. Então, às vezes, a gente acha que a gente só tem necessidade de comer, dormir, né, de ter algum momento de prazer e pronto.
e algumas angústias que existem em nós não sabemos identificar, porque existem várias necessidades básicas, universais, que para o ser humano, vamos dizer assim, independente da cultura que ele vive, tá? Nós aqui, numa área, que estamos numa área urbana, uma pessoa que está numa tribo indígena, possui algumas necessidades universais, né? Então, quando a gente fala de terapia, eu também procurei pesquisar, porque é sério a gente usar o termo terapia, né? Porque existem profissões, terapeutas, né? De diversas áreas. Então, como a gente usar essa questão, essa palavra terapia no ato de contar histórias? Então, a palavra terapia, ela vem do grego, que significa o ato de curar, né? De restabelecer a saúde. Então, no caso da contação de história, é essa cura que é possibilitada, né? Das questões dos sentimentos e das emoções, e a saúde mental também, né? E o terapeuta, né? O terapeuta é aquele que trata, né? Então, é aquele que serve a alguém. E aí, o contador de história, nessa perspectiva terapêutica, ele é um servidor, né? Ele é alguém que vai utilizar um tratamento, que no caso são as histórias, os textos, para curar doenças, né? Dos sofrimentos existenciais, que também geram aí diversos tipos de doenças mentais, né? Então, para a gente entender como que esse mecanismo, né, do texto e da contação de história e da leitura como um processo terapêutico, a gente precisa entender primeiro qual que é o mecanismo básico do processo terapêutico através da utilização das histórias contadas ou lidas, né? Como que se dá esse processo terapêutico? Qual que é a base dela, né? E a base desse conceito, dessa perspectiva do uso terapêutico, ela se dá por meio da identificação. Então, isso representa o quê? Que acontece a transformação, a cura, a modificação nos sujeitos que leem, escutam histórias e que também as contam as histórias, a partir do momento que há, né, a identificação do sujeito com aquela história, que no momento em que se cria um significado e que o indivíduo, então, se identifica com o personagem, com a história, com a situação, com o ritmo, com a música, enfim, com tudo aquilo que está envolvido no momento, tanto da contação de história quanto da leitura. O processo terapêutico só ocorre quando acontece essa identificação, né? Porque ela vai gerar uma resposta terapêutica para a situação, problema, para a dificuldade do indivíduo, certo? Então, quando ocorre essa identificação, o sujeito ele consegue dar sentido, dar significado às angústias existenciais que as histórias de alguma forma tocam, trazem à tona, né? E aí essas histórias, elas podem se tornar, e o ato de ouvir histórias, de ler ou de contar histórias, ela pode se tornar uma válvula de escape, como tantas outras que existem para as angústias e sofrimentos humanos, mas uma válvula de escape positiva, né? Porque diante dessas situações, grande parte, né, das pessoas, elas procuram válvulas de escape negativas, né? Caem nos vícios, enfim, compulsões, em diversas atividades negativas. E aí a história ela entra como uma válvula de escape positiva, algo que as pessoas podem utilizar, né, como um recurso para enfrentar suas dores existenciais de uma forma realmente benéfica, né?
E aí eu separei assim para hoje, porque são muitas questões né, que a gente pode ressaltar, e aí também as dúvidas vocês, né, podem apresentar. Eu elenquei 10 efeitos terapêuticos, né, da contação de história, e vou explicar um pouquinho desses 10 efeitos, né? Então, o primeiro efeito que eu ressaltei é a ressignificação da vida. Então, a capacidade de ressignificar, de dar um novo significado à vida, ela geralmente acontece pelo desfecho das histórias. Então, ao final da história, o indivíduo ele consegue fazer uma reflexão e pode, né, se existir a identificação, ele pode dar um novo significado ao momento que ele está vivendo. Então, geralmente, o desfecho da história vai promover, né, vai possibilitar ao indivíduo essa reflexão, né, de ressignificar aquele momento, de olhar por uma outra perspectiva. Então, como é importante, né? Às vezes, eu já vi algumas histórias que elas são tão bem contadas e, às vezes, no final, a gente fica assim meio... como é que é esse final? E o desfecho, o final, ele é muito importante. Ele tem essa relevância nesse processo terapêutico, porque ali, quando encerra, o sujeito também, ele encerra ali a reflexão, num primeiro momento, para iniciar outra, né? Para ressignificar, para analisar a sua própria história, a partir do que foi apreendido, né? Daquela história que ele ouviu, que ele conheceu. Um segundo efeito, né, um benefício, vamos dizer assim, seria a capacidade de solucionar questões. E nós vivemos um mundo em que as pessoas têm muita dificuldade, né? Elas estão procurando na internet pessoas a quem seguir, referências, elas não conseguem tomar decisões sozinhas, elas ficam pedindo opinião aqui e ali para o que fazer, acreditando em tudo que fala, porque elas não conseguem solucionar as próprias questões. E aí, dentro das histórias, os conflitos dos personagens, eles são uma ponte, vamos dizer assim, para que o indivíduo, quando se identifica, ele consegue perceber formas de solucionar, né, questões da vida a partir da história que é contada ou que é lida, né? Então, é um segundo efeito terapêutico também que pode ocorrer. O terceiro, que eu já falei um pouco, que é a questão de dominar a angústia da finidade humana. Essa questão de sabermos que todos vamos morrer um dia, né? De que não temos a garantia do amanhã, que realmente nós não sabemos quantos anos de vida teremos. E aí a possibilidade da fantasia, da imaginação que as histórias nos trazem, elas se tornam um combustível para nos dar esperança do dia seguinte. Se o ser humano não tivesse essa capacidade de imaginar que amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, seria muito angustiante cada dia que a pessoa fosse dormir sem saber se o outro dia ela estaria viva ou não. Então, quando a gente dorme, nós imaginamos, né, que teremos um outro dia, outras possibilidades, né? Termina um relacionamento, você acredita e imagina que vai acontecer outro, você se imagina viajando por um lugar, Então, essa capacidade de imaginar, de fantasiar, ela é muito importante para o ser humano, né? E muitas vezes ela é oprimida, né? Principalmente na fase adulta, porque as pessoas, o mercado de trabalho, a sociedade te puxa, né? Não, para a realidade, pés no chão, a situação atual, não fique viajando muito, né? Então eu percebo muito, né, nos meus alunos a dificuldade que eles têm às vezes de imaginar situações
mágicas, fantasiosas, ideais, e sair ali só de uma realidade, muitas vezes só de sofrimento. Então, é importante para a criança e para o adulto esse encontro com o mágico, né? Às vezes tem pessoas que desvalorizam isso, que colocam a literatura infantil ou a ficção como uma categoria subjugada, sem perceber que essa capacidade de imaginar e de fantasiar, ela é fundamental para o desenvolvimento humano, do controle das emoções, né, do controle dos sentimentos. Um quarto efeito que eu coloquei aqui é o que nós chamamos, né, eu também trabalho na área de desenvolvimento pessoal, como coach, né, então, é algo que a gente chama de modelagem, né? Na verdade, é essa questão da observação, principalmente dos protagonistas das histórias, né? Nem sempre a gente se identifica com o protagonista da história, não. Às vezes a gente se identifica com outro personagem. Mas, geralmente, né, os protagonistas, eles nos mostram caminhos. E aí, as biografias, as histórias, né, elas nos servem de inspiração para a vida, para criar coragem, para descobrir valores. Então, os protagonistas, eles geralmente nos mostram dois caminhos. E esses protagonistas, eles estão nas histórias ficcionais e também nas histórias reais, né? Como a gente vê aí a biografia da Michelle Obama, por exemplo. Então, quando você percebe o percurso de vida, né? E então você pensa, nossa, que bacana, né? Alguém que conseguiu isso, que pensa dessa forma, eu também penso, eu também consigo. Então, esse espelhamento que é possível fazer, né? Através do contato da história de vida de um personagem. E aí é interessante que essa questão da modelagem, tanto nas histórias ou na vida, ela tem dois caminhos, né? Um da inspiração e um da justificação. Então, o da inspiração, ele está ligado ao bem, né? Então, assim, se aquela pessoa abrir uma empresa, eu também sou capaz de fazer. Se aquela pessoa fez um doutorado, eu também consigo, né? E tem o caminho da justificação, que é quando nós percebemos as falhas e encontramos nos personagens que eles também erraram. Então, mas todo mundo faz assim, mas o fulano também errou. Então, a gente encontra uma justificação no personagem, né? Então, se ele não conseguiu, eu também não consigo. Então, eu também não sou tão ruim assim. Então, a modelagem nos dá essas duas possibilidades, né? De inspirar ou de se justificar, né? Então, faz parte também de um processo terapêutico. O quinto ponto é a clareza na identificação dos sentimentos. Então, o que acontece? O vocabulário, né? Ele é expandido através da leitura, da contação de história, né? Quanto mais rica a história for no aspecto, né, dos vocabulários, das palavras diferentes, tanto para crianças quanto adulto, isso é muito importante, porque da mesma forma que eu mostrei para vocês a lista, né, das necessidades, existe uma lista, vamos dizer assim, que está aqui, de sentimentos. E geralmente a gente fala assim, eu estou triste, eu estou alegre. Então, terminaram os sentimentos. E não existem só esses sentimentos, né? Então, só a lista, né, de sentimentos que a gente pode, e aí podem ser acrescentados outros. Então, a clareza, né, na identificação dos próprios sentimentos, ela vai poder acontecer quando um personagem, ele se diz, né, vamos dizer assim, de determinada forma, se sentindo de alguma forma. E aí a pessoa que escuta a história ou que lê a história, ela fala, olha, é isso que eu senti também, só que eu não sabia que tinha esse nome. Eu achava que era tristeza, mas na verdade era angústia. Eu não sabia que era alegria, mas na verdade era euforia. Então,
ampliação do vocabulário que a história permite, ela também pode ser terapêutica, porque vai permitir ao indivíduo esclarecer os seus próprios sentimentos, né? Em sexto lugar, eu coloquei a possibilidade da superação das dificuldades, de suportar algumas coisas que num momento ele acredita que é impossível, né? E aí a comparação com os personagens das histórias pode permitir aos ouvintes, né, e aos leitores entender que eles vão superar, que eles podem superar, ou que eles podem esperar, suportar determinada situação. Porque nós vivemos, né, também numa sociedade que quer tudo para ontem, né, quer que tudo se resolva imediatamente, não há mais aquela sensação da pessoa que vai pegar a madeira, que vai trazer para um fogão de lenha, que vai esperar a lenha esquentar, que vai esperar a panela esquentar para começar a fazer a comida e ter todo um ritual daquela alimentação, mas você abre um pacote, coloca no micro-ondas 2 minutos e ali você resolveu a sua refeição. E a gente acaba colocando para todas as áreas da nossa vida esse desejo de que tudo se resolva muito rapidamente. E aí as histórias podem nos mostrar, né, a questão dos processos, né, do plantio, da espera, de regar e depois colher, né? Então, isso também pode ter um efeito terapêutico nos ouvintes, nos leitores, né? No sétimo ponto, é algo que tem sido muito falado também pela área, principalmente da educação e também da área de desenvolvimento pessoal, que é a capacidade de desenvolver a atenção plena, né? Então, nós estamos num mundo que possui muitas informações e nós estamos nos dispersando com muita facilidade. Eu conversava com minha terapeuta esses dias que eu estou com dificuldade de ler, eu começo a ler 2, 3 páginas e aí já me dá vontade de parar. E eu não era assim, eu me sinto assim uma devoradora de livros e eu não consigo. E aí algo já me chama atenção no celular, aí já tem uma Netflix, aí já tem, né? Então você fica ali com tantas opções de informação e se você se prende a uma só, dá aquela sensação que você está perdendo algo que está acontecendo no mundo, né? Que você está ficando desinformado, que alguém deixou um recado para você urgente, que você não leu aquela mensagem. Então, a possibilidade de parar, ler uma história, de ouvir uma história, possibilita ao indivíduo o desenvolvimento dessa atenção plena, né? De se concentrar naquilo que está sendo falado, e aí entra, né, com muita importância a capacidade do contador de história de prender a atenção do indivíduo através dos recursos que existem para isso, né? Da entonação, do movimento, do susto, né? Do silêncio, para perceber se aquele público está realmente atento, se aquela história está conseguindo prender a atenção da pessoa. E também no momento da leitura, né? Então, quais os recursos que você vai fazer no momento da leitura do livro? Às vezes, realmente marcar o livro, parar, refletir sobre aquela frase que está lendo, olhar para a figura que existe no livro. Então, essa possibilidade da atenção plena, ela é muito importante e tem sido cada vez mais trabalhada, né, pela psicologia, porque é uma necessidade também do indivíduo se concentrar para se apropriar, né, dos conhecimentos, para se desenvolver. Então, a história e a leitura, o texto, eles podem possibilitar isso. E aí, na 8ª posição, eu coloquei algo que tem sido muito falado também, principalmente nesse momento de pandemia, e que a gente pensa que é praticamente impossível e é chamada de o mal do século, que é a questão da ansiedade, né?
Então, o controle da ansiedade ele é possibilitado, né? E aí a psiquiatria, a psicologia, ela vai mostrar isso de forma bem precisa, né? Que ela é controlada a partir do momento que o indivíduo consegue estar no momento presente. Então, o que acontece, né? Quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela é um sofrimento antecipado por algo que você acha que vai acontecer. Então, o seu organismo já se prepara para se defender, para correr, para atacar, porque você imagina que vai sofrer algum tipo de risco. Então, o seu coração acelera, você tem diversas sensações no corpo, porque você não está no seu momento presente, você está no futuro que talvez, né, e geralmente não acontece, né? Então, estar no momento presente é muito importante. E a contação de história e a leitura, o uso do texto, né, como recurso terapêutico, para trazer o indivíduo para o momento presente é muito importante. Então, no momento ali da contação de história, quando o contador consegue prender a atenção, quando um texto ele é muito bom, o livro é muito bom, a história é muito boa e o indivíduo consegue, então, estar ali, né? Consegue mergulhar naquele momento, ali naquele momento não existe ansiedade, né? Naquele momento a pessoa está, né, no momento presente. Então, é algo que também os contadores de história, as pessoas, os mediadores de leitura podem observar como um benefício, né, para pessoas que estejam extremamente ansiosas, o uso terapêutico da leitura ou da contação de história. Às vezes, né, algumas pessoas recomendam não só de histórias da literatura, mas você traz a pessoa, mostra a pessoa o que está acontecendo, você conta uma história real para a pessoa e a pessoa sai, então, daquele estado, né, de ansiedade, né, do medo que a pessoa estava pelos pensamentos, né, que ela estava produzindo. Em nono lugar, eu coloquei, né, a questão da metanoia, né, que não sei se, né, é tão usual usar essa palavra, mas é a mudança de pensamento. Muitas pessoas, né, e a gente percebe também muito na atualidade, a dificuldade que as pessoas têm com as diferenças, com a diversidade, com a flexibilidade. Então, o acesso a novas informações que as histórias oferecem, elas podem trazer novas formas de pensar. E aí, flexibilizar crenças, dogmas, né, verdades absolutas, fanatismos, né, coisas que as pessoas hoje em dia, às vezes, né, os extremismos. Então, a partir de uma história, e por isso é tão importante escolher boas histórias, conhecer bons autores, né, bons textos, porque uma boa história pode permitir, né, que a identificação do indivíduo aconteça nesse sentido. Olha, eu era assim, eu pensava dessa forma, eu agia como esse personagem, mas agora eu entendo que não precisa ser tão extremo assim. Eu posso sim entender as diferenças, eu posso me colocar no lugar do outro, eu posso perceber que as pessoas pensam diferente de mim e tá tudo bem, eu não preciso, a pessoa não se torna um inimigo meu por causa disso. Então, essa mudança de mente, ela também é um processo terapêutico, né, que pode ocorrer através do uso da leitura. E, por fim, uma expressão que é muito usada pela Clarice Caldin, que é uma referência para mim no momento, né, que eu estou aprendendo um pouco mais sobre essa área terapêutica, né, da leitura. Ela usa o termo da catarse, né?
Então, que é a questão da liberação involuntária da emoção. Então, muitas vezes a gente aprende, né? Engole o choro, né? Não fala, não demonstre. E aí você escuta uma história e de repente você sente um arrepio. Naquela parte da história cai uma lágrima. É involuntário, você não queria, você estava ali e não queria. Mas a catarse acontece naquele momento. Houve o impacto, houve a identificação, formulou-se algum significado. O riso, o choro, o arrepio. Então, essa sensação física, né, que demonstra que houve ali, né, o contato real, né, da história que estava sendo lida ou ouvida com o seu interior, né, com a sua mente, com o seu inconsciente. Então, as histórias de medo, ou as de humor, as tragédias, os dramas, então elas podem oferecer esse auge, vamos dizer assim, desse momento da catarse, onde que se percebe. Às vezes o indivíduo nem vai entender na hora. Depois ele vai perceber, se for alguém, né, que tem já uma busca, né, por um autoconhecimento, ele vai se perguntar: por que eu chorei naquela hora? Por que eu me emocionei com aquela frase? Por que eu me arrepiei naquela palavra? Então, ele vai se possibilitar um processo de desenvolvimento também através das suas indagações, né, do que ele sentiu naquele momento da história. Então, essas foram as 10 questões, assim, efeitos, né, que eu observei no momento inicial. Acredito que existem muitos outros, né? Depois, no final, a gente vai abrir as questões e a gente pode perceber. E aí, então, eu vou fazer algumas conclusões para a gente abrir esse espaço das perguntas. Tá? Então, para concluir, a gente precisa perceber, né, que as pessoas, quando elas encontram esse mundo imaginário de alguma forma, e aí a novela proporcionou isso muito bem, o cinema, e aí o livro, a contação de história, o encontro, né, com o imaginário possibilita o acesso ao inconsciente, né, e possibilita aos indivíduos criar projeções e desenvolver esperança, né? E isso, né, pode ser capaz de realmente curar pensamentos disfuncionais, desequilibrados. Pode trazer, né, de alguma forma, um equilíbrio para os indivíduos. As histórias, então, elas vão nos aproximar de nós mesmos, né, nesse processo de autoconhecimento, de identificação, e também dos outros, né, dos relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Então, quando nós nos identificamos com um personagem, nós estamos vendo também em nós algumas características, mas também alguns movimentos que os personagens podem fazer em relação aos outros e que podem servir, como eu já disse, de inspiração, de modelagem, né, no nosso comportamento. Uma coisa que, já que a gente fala de terapia, de cura, né? Então, parece muito entrar numa área médica, algo que é importante ressaltar, que não há contraindicação e nem efeitos colaterais para o uso de boas histórias, né? Então, boas histórias são sempre bem-vindas, vão sempre produzir efeitos positivos, né, para as pessoas que ouvem. E esses efeitos terapêuticos, é importante ressaltar, eles ocorrem tanto nos contadores de história quanto nos ouvintes. Então, o primeiro ouvinte, né, vai ser o próprio contador de história, que vai se emocionar com alguma história, que vai fazer sentido para ele, e por isso ele vai escolher aquela história no seu repertório. Porque primeiro existiu a identificação, a catarse nele.
Então, o efeito terapêutico, né, da contação de história não é só para quem está ouvindo, mas para o contador de história também. Tudo isso que foi falado passa primeiro, né, pelo próprio contador de história. Então, as histórias elas podem ser vistas como um auxílio nesse processo de cura das emoções, como uma espécie de auxílio da travessia, né, das nossas vidas, na travessia dos seres humanos, às vezes na travessia apenas de momentos difíceis que estamos vivendo, de situações de conflito, através dos diálogos internos que nós vamos ser capazes de construir a partir do momento que escutamos aquela história, identificamos e aprendemos algo e sentimos algo. Então, se estabelece em nós um diálogo interno. E aí é bem interessante destacar que não é o contador de história que cura, né? Então, senão a pessoa já começa a achar, eu sou um curandeiro, né? Eu conto história, eu sou um curandeiro. Da mesma forma que não é o médico que cura a doença, existe aí, né, um tratamento, uma medicação, não é o contador de história que cura, né? Então, quem faz o trabalho terapêutico, na verdade, é o texto. O contador de história ele vai ser o instrumento, né? E quando bem utilizado, o efeito é melhor ainda, né? Quando um bom contador de história alcança, né, o ouvinte, então não é o contador de história que curou, mas sim a história e aquilo que a história trazia e aquilo que a história permitiu ao indivíduo melhorar, curar, né, dentro da sua história. Para finalizar, então, eu ressalto também que hoje, assim, comprovadamente, né, os efeitos são comprovados cientificamente pela psicanálise da possibilidade terapêutica da leitura e do texto. Não é algo que estamos inventando agora porque estamos contando histórias e não. Então, estudiosos, né, comprovam cientificamente esses efeitos da leitura na capacidade de mudar o estado psicológico, né, do leitor e do ouvinte. Então, quem se interessar por essa área pode pesquisar, né, artigos acadêmicos sobre os efeitos terapêuticos das histórias, efeitos terapêuticos da literatura, efeitos terapêuticos da contação de história, que vocês vão encontrar diversos artigos científicos, não somente da área da biblioteconomia, mas da área da medicina mesmo, que mostram trabalhos realizados em hospitais, que apresentam resultados reais, positivos, de transformação na mentalidade dos indivíduos. Na biblioteconomia, né, como eu sou bibliotecária, Cláudia também, esse é o meu lugar de fala, né, então há uma área de estudo, né, que é chamada biblioterapia, né, que é a área que eu estou pretendendo me aprofundar e ministrar uma disciplina no futuro. E a biblioterapia ela se divide, então, em duas categorias básicas, né? Uma primeira, que seria a prescrição de materiais de leitura, né? Então, você, diante de um processo de escuta, né, da situação de uma pessoa, você vai prescrever, como se fosse um médico, leia tal livro, né? E, às vezes, um bom contador de história, um bom leitor, um leitor assíduo, ele não precisa ser um biblioterapeuta para isso, né? Então, você lê um livro, a pessoa te conta uma história, automaticamente, como você indicaria um restaurante ou uma coisa, você fala, leia tal livro, porque você percebe que ali a pessoa vai encontrar, né, uma resposta, ou pelo menos um caminho, né, uma reflexão. Então, isso, para leitores assíduos, para contadores de história, é algo que não é, vamos dizer, impossível de ser feito, né? Prescrever e indicar uma boa história a partir de uma temática. E a segunda categoria seria as práticas de mediação, né? Que incluem dinâmicas com textos
e a própria atividade de contação de história, que entra, então, nessa vertente também. Então, para concluir, a gente percebe que, dentre todos esses benefícios, os textos literários eles podem auxiliar o melhor entendimento das próprias emoções, ajudar a verbalizar e a exteriorizar problemas, pedir ajuda, né? Tem pessoas que têm extrema dificuldade de pedir ajuda, e nós percebemos aí grandes índices de suicídio, né? De pessoas com depressão que não conseguem verbalizar, não conseguem exteriorizar o que estão sentindo. Então, a biblioterapia e o uso terapêutico da leitura e da contação de história pode auxiliar também. Afastar a sensação de isolamento. Então, muitas vezes, eu, pelo menos, já me senti acompanhada por um livro, né? Foi ali a minha companhia em determinado momento. Um personagem, né? Uma história. Então, muitas pessoas, nesse momento de isolamento, se sentem solitárias, e o livro, e a história, né? Tantos contadores hoje fazendo lives, contando história, e estão sendo companhia para muitas pessoas, né, que estão se sentindo sozinhas nesse momento, né? E eu acho que algo que é interessante também é perceber as próprias falhas, né? Às vezes é tão fácil a gente perceber as falhas dos outros, e então a percepção das falhas alheias, das histórias, dos personagens, entender que os dilemas são semelhantes aos nossos, que nós somos humanos e que está tudo bem cair, levantar, errar, né, e consertar, nos dá essa sensação de equilíbrio também, né? E a poesia, ela é, então, um dos textos, assim, pelo que eu tenho lido, principalmente nos artigos ligados à área da medicina, ela é vista como um estilo mais propício ao uso terapêutico das histórias, né? O texto poético. Por quê? Porque ele não dá uma resposta, né? Ele faz pensar. Então, a poesia, ela não simplesmente encerra ali e te deu o caminho das pedras, não. Ela lança a você o desafio, né? E aí você elabora, né? E você constrói o seu processo no seu tempo, com o seu nível de desenvolvimento cognitivo, com a sua autopercepção. Então, a poesia, ela é vista assim como semente mesmo, para esse desenvolvimento terapêutico. Mas a gente pode ver a influência, né, de histórias nos diversos estilos. Os contos, as crônicas, as fábulas. E uma prova disso, né, a gente pode observar como que é o uso, né, o potencial do uso dessas histórias nas religiões, como elas usam as histórias, né, para influenciar as pessoas. Então, as fábulas, as lendas, as parábolas, né, da Bíblia, os contos budistas ou livros espíritas, como que, através das histórias, as religiões, elas conseguem fazer o indivíduo entender as suas doutrinas, né? Então, isso a gente percebe aí o potencial terapêutico de atingir o inconsciente, é mais uma prova, vamos dizer assim, dessa capacidade das histórias. E aí eu vou finalizar com uma reflexão do Paul Yang, que ele é autor do livro A Cabana, não sei se alguém já leu, é um livro que eu gostei muito, e ele tem um documentário na Netflix que ele explica, né, o que é a metáfora da cabana, e ele diz assim: história, todo mundo tem uma. Na verdade, todo mundo é uma. E toda história é importante. Então, nós todos somos histórias, né? E o que eu desejo, então, para finalizar, é que todos nós estejamos escrevendo histórias que sejam dignas de serem contadas e repassadas para muitas gerações, que estejamos construindo nosso lugar na história
nesse momento, né, na nossa passagem na história atual, e que possamos, então, deixar belas histórias, belos exemplos de superação, de desenvolvimento, de descobertas para as futuras gerações, e que nossas vidas sejam, então, histórias realmente dignas de serem repassadas, contadas, lidas e vividas. Eu agradeço, né, e me abro, então, para as perguntas que podem ter surgido. Muito obrigada pela participação de todos. Quem pode mediar aí as perguntas? Perfeito. Muito bom, Liliane. Nossa, foi assim uma aula mesmo, assim, de reflexão, acho que para todo mundo. Eu fiquei aqui só pensando, sabe, 1000 coisas já me vieram à cabeça, né? Porque realmente tudo que você falou aí tem sentido, né? Para nós que trabalhamos a contação de história, é muito importante a gente poder analisar e pensar sobre isso aí, né? Eu não tinha ainda pensado nessa questão assim profunda da história, quando você pega aquela história, então você tem que analisar e ver assim, em que momento, para que público você vai contar aquela história para que ela realmente atinja o objetivo dela. Não é só você, né, contar a história e pronto. Não. Será que aquela mensagem chegou, né? Será que ela transformou? Será que ela fez a pessoa ficar feliz? Se era uma história, né, otimista, alguma coisa desse tipo? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Na hora de fazer a contação, né? A saber qual é o público que a gente está contando e aí escolher uma história que seja mesmo adequada para aquilo ali, para que a gente atinja o objetivo, para que a gente chegue no coração das pessoas. Isso é primordial. É muito importante, gostei muito, porque me abriu muitos horizontes aqui agora de pesquisar novas histórias com esse objetivo, entendeu? Acho que a gente tem que focar nisso mesmo. Então, foi muito bem colocado, né? Parabéns. Pode falar, Neide. Vou abrir o microfone. Peraí, microfone. Como que é lá a coisa? Vai, agora deu. Vai, Ney. Pronto. Então, na questão do contar a história, esse grupo, essa faixa etária, tudo isso, e assim, tem uma experiência que eu passei, e que eu fiquei meio tive que tomar uma decisão de última hora, assim, contando uma história. Eu estava contando a história da lenda da fruta amarela, e eu percebi que eu estava fazendo uma bruxa muito cativante, muito engraçada, muito envolvente, que estava passando para as crianças a imagem de que era bom ser aquela bruxa, que ela era divertida. E aí eu disse, não, a bruxa pode ser divertida, porque não é porque uma pessoa é má que ela não vai ser envolvente, né? Mas a mensagem que eu tenho que passar ali com a história é a mensagem do jabuti, da sua perseverança, né? Então, assim, eu vi que, em um dado momento, eu tinha que mudar o rumo que eu estava tomando. Eu ia continuar sendo engraçada, mas eu comecei a passar um pouco da chatice da bruxa também, que a maldade não é uma coisa bem legal, né? Uhum. E isso porque eu estava percebendo aquele feedback das crianças que não estava muito seguindo a linha do que eu queria alcançar, né? A mensagem que eu queria passar era outra. Então, eu tive que fazer toda... Eu estava contando com Fátima, e aí Fátima me deu umas olhadas assim. No final da história, ainda teve as duas crianças, estavam perto do carnaval, e elas disseram, mas no carnaval eu quero ser a bruxa. Não, tudo bem. Tem bruxinha. Você pode ser... Porque, assim, não deu para eu tirar aquela coisa cativante que eu já tinha colocado ali, que a bruxa era divertida, que a bruxa era engraçada, que a bruxa... né? Mas, no final deu certo. Que bom. E outra coisa, assim, quando você falou da catarse, eu indico um filme que eu assisti, e nesse filme eu fiz uma catarse que em anos de terapia eu não tinha feito.
eu faço terapia há muito tempo, porque eu tenho ansiedade, TAG mesmo, ansiedade generalizada. E eu fiz uma catarse no filme A Garota do Trem. Eu, assistindo esse filme, indico A Garota do Trem. Eu assistindo esse filme, eu descobri algo sobre mim que eu escondia de mim mesma. Uma atitude que eu tinha em relação às outras pessoas que eu não admitia ter. E assim, quando eu cheguei na terapia e falei para a terapeuta disse, vou assistir esse filme hoje. Quando cheguei em casa, eu assisti. Tem na Netflix? Tem na Netflix. Aí ela foi assistir o filme e disse, eu reconheci muita coisa do que a gente conversa ali. E assim, quando você falou aí que a catarse é algo que a gente é involuntário, eu tive que assistir o filme 2 vezes, porque eu senti o arrepio. Veio a lágrimazinha, mas o que é que está se passando? Por que eu estou me emocionando aqui? Quando eu assisti pela segunda vez, eu disse, é isso, eu descobri isso. Qual que é o nome do filme? História, né? O filme é uma história. Qual que é o nome do filme? Oi? A Garota do Trem. A Garota do Trem. Esse não assisti. É bom? Boa dica. Vou anotando. Quer falar alguma coisa? Matheus perguntou o nome da autora, é Clarice Caldin, que trabalha na biblioterapia a questão da catarse e dos efeitos terapêuticos da leitura. Eu quero dar os parabéns a Niliane. Pode ser? Sim, tá à vontade. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Foi uma excelente palestra, em todos os aspectos. A forma como ela apresenta, de forma leve, e que todo mundo entende o que ela explica, né? E, sobretudo, os efeitos terapêuticos das histórias, que é como eu trabalho. Eu não conto histórias como vocês, ao pé da árvore. Né? Eu sou psicóloga, trabalho com as histórias com fim terapêutico. Inclusive, um dos resultados melhores é com casais, porque eu sou também terapeuta de casal. Trabalho com crianças a partir de 2 anos e meio, conto história às crianças, aos adultos, aos idosos, pessoas que vão ao consultório, uma coisa raríssima, com mais de 75, 76 anos, uma pessoa nessa idade ir para o consultório é uma coisa rara, e às vezes tem dificuldade de compreensão da própria situação. E a história permite isso. Então, Niliane foi excelente em todos os aspectos. Eu anotei muita coisa, está de parabéns à escolha de Cláudia e a palestra de Niliane. Valeu a pena, todos os contadores deveriam assistir essa palestra e até conversarmos sobre isso, quem sabe, em alguma reunião, quando Rosa for a uma reunião. Meus parabéns. Muito obrigada. Fico feliz, já que você é terapeuta, né? Me sinto honrada, né? Porque estou engatinhando ainda nesses conceitos. Então, me sinto honrada e agradeço os elogios. Ô, Niliane, a semana passada eu fiz uma live sobre como trabalhar com filmes, o cinema. Porque eu uso também filmes, e eu mostrando passo a passo como o filme ele pode ser uma fonte de aprendizagem. Depende, e na terapia online. O cinema... Está disponível a live? Aí está no Instagram da Profite. Você procura Profite lá. Isso, Psicodrama e Cinema, fontes de aprendizagem nos tempos de pandemia, de Rosa Corumba. Se você não encontrar, Cláudia tem. Eu vou perguntar. Foi um prazer conhecê-la, viu, Niliane? Em qual Instagram? Eu não entendi o Instagram. Cláudia bota no grupo. Oi? Não, é no Instagram da Profinte. Profinte, Profnt. É uma clínica de psicologia, de doutora Cibele Ramalho. Certo. Se você não encontrar, a Cláudia tem o link. Botei aqui embaixo, no chat eu botei ali o nome. Pronto, 2 fontes de reflexão, história e cinema. Isso, muito bom.
Mais alguém? Sim, foi uma honra, né, ouvir Niliane beber dessa fonte, desse poço de conhecimento formidável que é, enquanto bibliotecária, enquanto teórica, enquanto professora formadora. A Clarice Caldin, eu perguntei porque não a conheço, a teoria dela, mas ela se assemelha muito com a Ninfa Parreiras. A Ninfa Parreiras, que é da literatura infantil, e ela trata dos efeitos terapêuticos dentro da literatura infantil. Ela vai pelo viés da formação do leitor. A gente vê lá a teoria de Gregorin Filho, de Cunha, que vai dar toda essa instrução, toda essa base para a formação do leitor. Formidável. E outro detalhe que me chamou muita atenção, que eu não tinha parado para refletir ainda, é o quanto a contação de histórias, a audição dessa história proporciona, pelo viés terapêutico, um aumento de vocabulário. Eu já tinha analisado, tenho um trabalho em torno pelo viés linguístico, pelo viés da própria literatura, porque não tinha concebido ainda que esse vocabulário poderia ser acrescido por meio de uma terapia, por meio da psicologia. Formidável, professora. A Ashi só tem a ganhar com a sua presença. Com certeza, com certeza, Luan. Gente, eu também quero agradecer muito essa oportunidade hoje. Pena que nossos amigos não puderam estar com a gente, né? Mas que eles possam depois buscar, né, essa gravação com a Cláudia. Foi muito, muito importante. Né? Foi importante para mim como contadora de história, foi importante para mim como pessoa e foi importante para mim também como alguém que faz terapia. Então, na verdade, foi uma grande terapia agora também, né? A gente acabou participando de uma grande terapia também. Então, eu agradeço muito, viu, Niliane? Muito mesmo. Sou sua fã, você sabe disso. Eu sou a fã, você sabe também. E, com certeza, eu acredito que outros momentos como esse vão acrescentar muito em nossas vidas. Então, agradeço a Ashi, agradeço a Cláudia, agradeço a vocês, amigos que estão aqui, né? E eu também me despeço, porque daqui a pouco eu vou precisar fazer um trabalho, então eu vou ter que sair para poder organizar o material para o trabalho que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês. Tchau, obrigada. Até amanhã. Amanhã nós esperamos todos vocês na nossa live, né, Cláudia? Até a nossa live. Muito bem. Esperamos vocês. Tchau. 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 Antenor, quer dizer alguma coisa? Eu estou sendo ouvido? Sim, sim. Está, sim. O certo. Eu conheço a Liliane já há alguns anos e tenho sido privilegiado por receber convite dela em poder conversar com os seus alunos. Foram momentos que eu publicamente quero agradecer a você, Liliane. Agradecer por a oportunidade e pelo momento, como eu disse, de poder beber da sua bondade, do seu carinho, da fraternidade com que você lida com seus alunos e com seus convidados. Foram momentos extremamente enriquecedores e gratificantes. E agora, você veio gratificar todos nós com essa fala abalizada, bem legal, mas bem legal mesmo, que eu não tirei os olhos de você. Digo de passagem, não foi pela beleza exterior, mas também por a beleza interior que você carrega. Muito obrigado, já agradeceram aí, mas eu fortaleço esse agradecimento. A Ashi,
agradece. Muito obrigado, foi excelente palestra. Eu que agradeço, para mim também sempre foi uma honra receber o senhor. Cada vez foi única, sempre me surpreendeu, né? Então, assim, e surpreendeu os alunos também, aprendi muito, é uma referência para mim, realmente, desde que eu cheguei aqui, que eu conheci o senhor, me encanta o seu jeito de contar histórias, o senhor tem realmente um jeito único, cativante realmente, que emociona, que me levou a catarse algumas vezes. Então, agradeço o seu dom, né, e a sua disponibilidade de ter ido, né, dividir com a gente essa sua experiência magnífica. Muito obrigada. Obrigado. Perfeito. Thelma, Silvia, que está aí, querem alguma pergunta, fazer algum questionamento? Fiquem à vontade. Quer, Thelma? Thelma só está aqui no chat. O microfone está aberto, Thelma, se quiser. Bom, então é isso, né, minha gente? Chegamos ao fim da nossa live, né? Da nossa Conferência. Conferência. Eu tenho que me acostumar com esse nome chique. Conferência. A nossa conferência foi muito bacana. Parabéns a todos. Eu fico muito feliz, né? Que vocês, eu acho que todos aqui vão sair, né, daqui com algo a mais, né? Com coisas para pensar, né? Para a gente ganhou mais conhecimento hoje, né? Acho que cada dia a gente ganha um pouco mais de conhecimento na vida e hoje a gente conseguiu ganhar ainda muito mais com essa explanação de Neliane, abrir os horizontes, repensar algumas coisas, isso é importante, né? Ninguém é detentor do conhecimento todo, né? A gente precisa sempre estar aprendendo algo a mais. Quando a gente pensa que a gente está no caminho certo, de repente não é aquele caminho, é um outro caminho. Né? Chega alguém para dizer para a gente, né? Para abrir, olha, pode ser que por ali seja melhor. Então, é muito importante essa troca, porque nem sempre a gente reconhece e enxerga. A gente precisa do outro para nos orientar. E é esse o objetivo das nossas conferências, vai ser esse, né? Que a gente possa, cada um, dentro do seu conhecimento, do seu saber, agregar ainda mais aqui para os nossos acadêmicos. Então, muito obrigada a todos, né? Muito obrigada. Boa noite a todo mundo e até a nossa próxima conferência. Pretendo fazer de 15 em 15, né? Se for possível, a gente faz de 15 em 15 dias. Se a gente tiver pessoas disponíveis, a gente pode fazer, viu? É só me passando aí. Já marquei com Rosa para julho, a gente já está acertado, a gente já está fazendo agendamento aí, viu? Então, tá bom. Então, encerramos aqui. Muito obrigada a todos e tenham um bom domingo para todo mundo. Que domingo, Cláudio? Hoje é quinta. Esse domingo, mas não é. Hoje é quinta. Vamos sorrir para a foto. Vamos sorrir para a foto. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Pronto, foi. Ai, Jesus, nós estamos perdendo o tempo, meu Deus, Senhor. Vai ficar gravado, viu, gente? Tá certo. Depois eu passo para vocês. Beijo para todos. Okay. Beijo para todos. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.